Essa é minha gatinha, mas agora eu quero sentar aqui. Vou fazer um golpe de estado nela para falar com vocês. A ditadura matou. A ditadura só matou. A ditadura só perseguiu. A ditadura só torturou. A ditadura só fudeu com quem roubava bancos, com quem sequestrava embaixadores, com quem era terrorista, com quem... Só que quem era comunista mesmo, entendeu? Que queria aqui implantar uma Cuba, ou uma China, ou uma União Soviética. Não, não, não. Era o zelador, o porteiro, colocando cartas do banco. Eu falando disso tudo e vem o banco me mandar carta. Não sei se é algum serviço novo, me cobrando alguma coisa, enfim. São o capitalismo, né? São os bancos. Mas enfim. Primeiro vamos desmistificar isso de China, Cuba e União Soviética, que eu já fiz em outros vídeos, já fiz nos textos do meu blog, mas nunca é demais. Se você for assistir o Roda Viva com Chomsky, nos anos 90, ele diz que não haviam russos suficientes no Brasil para se fazer um ataque comunista. Isso era uma mentira do governo americano que foi implantando entre a própria sociedade americana e nos outros países da América Latina e tal. É um medo cego e inútil. Como eu disse num dos meus vídeos anteriores, chegaram ao cúmulo de pagar um padre, Patrick Patterson, alguma coisa assim, que nas nossas televisões acabou incutindo um medo do comunismo. Ele dizia que o Jango era comunista, ia implantar o comunista é do demônio, e, de certa forma, incentivou a marcha com Deus, que foi o cenário propício para o golpe de 64. Estamos claros em relação a isso. Não havia um comunismo, não havia como fazer um golpe comunista, até porque não só não existiam russos soviéticos suficientes no Brasil, como depois, com a luta armada, os grupos da luta armada eram mínimos, eram ingênuos demais. Tão ingênuos quanto essas pessoas que acham que eles seriam capazes de implantar um golpe comunista e por isso defendem toda a ação, a reação, ou a ação e reação da ditadura, que foi trágica, assassina. Vocês são tão ingênuos quanto eles, porque como é que grupos com armas, grupos mínimos com armas, lutando por conta própria, jovens lutando por conta própria, sem grandes ajudas de União Soviética coisa nenhuma, nem de Cuba coisa nenhuma, poderiam derrotar todo o exército brasileiro, toda a aeronáutica, todas as polícias e toda o exército, a aeronáutica e a marinha. E se fosse preciso, os Estados Unidos, que se fosse preciso vir até aqui, acabar de vez com tudo e dizimar tudo. Vocês são loucos, tão loucos quanto a luta armada vocês são. Outra coisa, é preciso separar. Vocês misturam toda a esquerda e misturam todos os opositores contra a ditadura. Isso é um erro crasso. Isso é um vexame vocês fazerem isso. Mas como também quem é mais à esquerda não tem culhão nem conhecimento necessário como eu estou tendo aqui para dizer isso, ficam sempre assim, encebando, em vez de falar diretamente que não foi assim. Vamos esmiuçar o assunto como gente madura. Primeiro, eu coloquei um vídeo da filha do Prestes, tá aqui no meu canal, dizendo muito bem que houve uma cisão depois do golpe de 64, mas antes já havia, mas principalmente depois do golpe de 64, entre a luta armada e o resto do Partido Comunista. Houve uma expulsão desses grupos de luta armada do Partido Comunista, porque o Partido Comunista achava que seria preciso lutar democraticamente, regimentar os setores populares e tal. De certa forma, estou defendendo o Partido Comunista, do qual eu não faço parte. Mas esse foi o fato. Então, aqueles grupos de luta armada, tanto do Marighella quanto os outros, no Rio, aqui em São Paulo, enfim, pelo Brasil, eles foram expulsos do Partido Comunista e tiveram que lutar sozinhos. Porque o Partido Comunista dizia o que eu estou dizendo. Vocês não vão vencer
em termos de armamento. Vocês são loucos românticos, é impossível vencer o exército, a marinha, a aeronáutica, todas as polícias. E, quiçá, o governo americano, tá? Que fez do Brasil a sua puta. Qualquer coisa ele vinha aqui e acaba com vocês. Então, a luta armada foi dizimada mais ou menos em 71. Até 71 eles estavam mais ou menos ganhando, porque a negociação de soltar presos políticos estava funcionando, aí eles devolviam embaixadores ou setores, ou políticos ou setores da classe dominante, da elite. Os assaltos aos bancos estavam dando certo, enfim, eles estavam conseguindo mais ou menos. Mas em 71 a coisa veio, os anos de chumbo mesmo, dizimou toda a luta armada. É preciso separar isso, quer dizer, além da luta armada, havia o Partido Comunista e além desses dois, existiam outros grupos pacíficos democráticos opositores da ditadura. Porque não é possível você defender uma ditadura. Se você defende uma ditadura, finja que vive numa e cale sua boca, não emita sua opinião. Finja que está censurado, porque não é possível. O sentimento de democracia, ele faz parte do ser humano. Antes da política, um sentimento humano, instintivo. Então você suspender os direitos políticos da população, acabar com qualquer reunião efetiva política para mudar alguma coisa e tal, isso era impossível na ditadura, não só contra comunistas, é isso que a gente precisa deixar bem claro. Você não podia colocar a sua opinião, você estava realmente debaixo de uma ditadura, que depois foi se enfraquecendo e foi abrindo por uma abertura política muito imperfeita, diga-se de passagem, já no final dos anos 70 e depois do final do AI-5 em 78. Por falar em AI-5, leiam o AI-5. Ele não fala ali apenas de comunistas, não. Qualquer pessoa. Outra coisa, essa lei de segurança nacional, né? Qualquer coisa que você pudesse fazer contra o Estado, ou enfim, contra qualquer coisa, seria um atentado à lei de segurança nacional. Você tem noção do que pode ser isso? Então havia um cala-boca muito grande, uma censura muito grande, uma espécie de repressão e opressão muito grande na sociedade, principalmente depois de 68 até 75, 76, 78. Eu digo como se eu tivesse vivido lá, né? Mas na verdade, é isso que eu gostaria de dizer no começo do vídeo. As novas gerações não olham para o seu passado, não olham para a história, no mundo inteiro. E por isso repetem sempre os mesmos erros. E é por isso que nós não esmiuçamos nosso passado, não vamos até as vísceras, vamos olhar o que aconteceu, vamos esmiuçar. Você vê, os governantes têm parcela significativa de culpa nisso. Só uns anos para cá se fez uma comissão da verdade, que foi importantíssima, mas é preciso mais. Por exemplo, entre os próprios militares, há documentos cada vez mais recentes, entrevistas, eu vi entrevista de um, ele diz assim: a minha geração comprou e vendeu a ideia dos Estados Unidos de que o grande atraso do Brasil e do mundo é o comunismo. Quando na verdade não é o comunismo, é a miséria e o atraso. Eu adorei isso que ele disse. Ele disse que quando vai se reunir com seus amigos daquela época, parece que está numa reunião republicana, de republicanos dos Estados Unidos. Gente pirada, ou mau caráter, ou que realmente é burra, não estudou história. Entre os próprios militares, e ele foi um caso, houveram centenas, há documentários sobre isso, das famílias desses militares, e eles próprios dizendo, eu não tenho dados nem nomes, infelizmente eu não listei nada, mas eu sou uma voz que fala, vá procurar, vá pesquisar. Eu estou pesquisando muito isso, tenho guardado em algum lugar porque eu estou escrevendo inclusive uma peça. Centenas de militares sumiram, centenas de militares foram caçados, perseguidos, torturados, presos, mortos, sumidos, porque se recusaram a fazer o golpe de 64 ou foram encarados como subversivos depois. Por quê? Ninguém melhor do que eles dentro daquela instituição, sempre falida, mas enfim,
para saber os podres. Então eles se recusaram a vender o Brasil para os Estados Unidos. Como diria o Lacerda, um sujeito dúbio, desprezível de certa forma, apoiou o golpe de 64, mas depois veio falando que, meio que arrependido, de certa forma o Brasil estava vendido para os Estados Unidos. Bom, então é isso. A ditadura foi contra qualquer um que se opusesse a ela, e houve uma miríade de grupos muito diferentes entre si, não só a luta armada. Então acorde, entre inclusive os próprios militares, os verdadeiros patriotas. É isso. Eu insisti bastante na responsabilidade direta do governo americano pós-Kennedy, mas é preciso insistir e é preciso saber, as novas gerações precisam saber, e todas as gerações, que não foi apenas uma investida, uma ação muito clara e direta e muito bruta do governo americano pós-Kennedy com seus interesses de exploração econômica, mas recebeu total aval das classes dominantes brasileiras. É isso que precisa saber. A direita brasileira, políticos, a elite, as classes dominantes e os altos poderes da República, inclusive o Exército, deram total aval. Mas, e quando digo classes dominantes, também quero dizer a grande mídia, que manipula toda a opinião pública. Então, de certa forma, uma parcela significativa da sociedade brasileira deu aval ao golpe de 64 e a essa espécie de neocolonização do governo americano. Então, uma parcela significativa da sociedade brasileira manipulada, alienada, entendeu? A grande mídia, a elite, as classes dominantes, os altos poderes da República, a direita, que já estava no poder, com o Jango e tal, ou na oposição, ou com o próprio Jango, e o Exército e a elite como um todo, entendeu? Então não foi apenas os americanos lá culpadões e o Brasil indefeso, não. A nossa elite, as nossas classes dominantes e uma parcela significativa da população alienada deu total aval à ação direta de golpe financiada e incentivada pelos Estados Unidos. Então, de um lado, aqueles que agiram por um medo cego e alienatório de um comunismo que não iria acontecer, não tinha condições de acontecer por tudo que eu já disse aqui, e outros, de outro lado, justamente incentivando essa mentira, enquanto nos bastidores corrompem, roubam, manipulam e inventam histórias e vendem o país e exploram. Então, é isso que precisa ser dito. É isso que precisa ser dito. Quer dizer, a questão é muito complexa. Inclusive, quando eu falo classes dominantes e elites, não é apenas políticos que gostam de se beneficiar, etc., mas também todos os nossos ruralistas, capitalistas, todos os nossos coronéis que queriam se proteger e jamais pensariam, assim como até hoje os seus descendentes, seus herdeiros e muitos deles próprios que ainda estão vivos, pensariam ou cogitariam pensar em reformas de base, que seria o que o Brasil precisa e precisava. Jamais abririam desses privilégios. Então, é toda essa ordem social, oligárquica, brasileira, entendeu? Em conjunto com a ordem de governo do governo americano, que também tem suas semelhanças entre si, como tem no mundo inteiro, né? Todas as oligarquias deram aval. Então, é isso que precisa ser dito. Prisões de adolescentes, menores de idade, até crianças, filhas de presos políticos ou de
foragidos, qualquer tipo de fechamento, boicote de setores de pensamento, exílios de tanta gente da área da arte, da cultura, exílio de professores, de intelectuais e de pensadores, perseguições, sumiços, mortes de jornalistas, de pessoas que pensassem diferente, de qualquer um que contestasse, criticasse, reivindicasse qualquer coisa. São tantos casos terríveis que, vez ou outra, vêm à tona, e muitos já muito bem documentados, como o sequestro de criancinhas, que são dadas para outros pais. Aconteceu muito na ditadura da Argentina isso, e aqui também. Enfim, desaparecidos, sumidos, e casos de tortura contra mulheres, enfim, e contra homens, que não cabe nesse vídeo. Mas todos esses casos precisam ser muito considerados. Sem contar que a ditadura matou grande parte da juventude que hoje, com essa crise política do país, seria uma grande alternativa para essa falta de liderança que a gente tem hoje. Mais algumas considerações sobre China, Cuba, União Soviética e a, entre aspas, Revolução Brasileira. Sim, um sentimento de revolução que ia acontecer, se você perguntar para os estudantes jovens politizados daquela época, e nos livros também de políticos e tal, que escreveram sobre aquele período, havia um sentimento de que o Brasil, antes de 64, iria encontrar o seu caminho, ia fazer uma revolução, que não era cubana, nem chinesa, nem soviética. Embora alguns comunistas fossem em Cuba, por exemplo, e achassem que, poxa, Cuba, o Brasil é tão grande, é tão potente, e não fez uma revolução como Cuba, mas enfim, são países totalmente diferentes, enfim, com história diferente e tal. Em Cuba, a revolução era altamente necessária naquela época, e no Brasil, o Brasil é muito mais complexo, e nem daria para fazer uma luta armada, mas esse sentimento não era, portanto, nem cubano, nem chinês, nem soviético. Era um sentimento de revolução para fazer as reformas de base importantíssimas para esse país, que ainda não temos. E aí vem depois toda a ilusão da esquerda, achando que o PT iria fazer e tal. E toda a burrice do senso comum, achando que o PT realmente ia implantar um comunismo, ou que essa revolução seria uma implantação do comunismo. Se houvesse uma implantação do socialismo no Brasil, o que é muito difícil, porque o próprio Jango tinha ministros da direita e desprezíveis que o Partido Comunista era contra, o socialismo seria brasileiro. Seria seria uma incógnita, porque não sei como seria. Mas o sentimento dos politizados e tal seria de reformas básicas importantíssimas que o Jango estava ensaiando fazer, mas não fez, inclusive porque os americanos e a direita brasileira boicotou. O próprio Lincoln Gordon pagou o Congresso para acabar com as reformas. Ele próprio, o embaixador americano, assumiu isso no Roda Viva. Ou seja, já era o capitalismo, né? Porque em janeiro de 64, dois meses antes do golpe, o Jango começou a taxar as multinacionais. Isso deixou os americanos irritadíssimos e Lincoln Gordon veio aqui acelerar o golpe, manipular e arregimentar o golpe politicamente e economicamente. Então há também uma outra coisa. Então vejam que o Brasil seria uma outra coisa diferente disso tudo. Mas não é válido envenenar o presente nem o passado, e portanto nem o futuro, através de um discurso impotente ou estagnado. Cada um de nós temos que buscar nossa força para mudar o nosso presente, produzir acontecimentos e, consecutivamente, criar projetos possíveis e impossíveis para o nosso país e para as nossas próprias vidas. Transformar, criar, destruir e recriar a nossa própria vida e quem nós somos.